Com Conceição aqui do meu lado. Conceição é terapeuta. A gente está na Semana da Garotada, né? A gente sabe aí que o Dia das Crianças é muito interessante. E todos nós temos uma criança interna. Todos nós tivemos uma infância, boa ou ruim, com momentos felizes, com momentos tristes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, se essa infância que nós passamos pode influenciar hoje, eu com 55 anos, por exemplo. Vamos conversar com ela. Tudo em paz? Tudo em paz. Amei o laranja. Adoro linda, essa cor. né? É Adoro. vibrante, vibrante. Conceição, a gente tem toda essa situação quando a gente fala de infância. A minha infância é totalmente diferenciada da infância das minhas filhas, infância diferenciada das gerações de hoje, né? A gente vê crianças com muita facilidade nas coisas, gerações antigas com muitas dificuldades de viver uma infância. Esse tema que você trouxe hoje é muito delicado, porque a gente está se aproximando do Dia das Crianças também. Como é que é feito esse estudo? A criança, nós falamos da criança interior ferida, né? A criança interna é a criança que nós fomos um dia, que sempre estará dentro de nós, com todas as experiências, como você falou, positivas ou negativas, elas vão influenciar quem nós somos hoje, como nós nos comportamos diante das situações, como nos sentimos diante das adversidades da vida, vamos dizer assim. Então, essa criança interna que há dentro de nós, essa criança interior, ela define muita coisa. E essas experiências que as crianças vão vivendo atualmente, a experiência principalmente com os pais, com a família, com as pessoas próximas, elas vão refletir no adulto que ela será. Então, isso mais um motivo, um grande motivo, para ter cuidado no tratar com as crianças. Pois é, quando você fala essa questão de estar preparado para os desafios, a gente vê que até adolescentes mesmo se sentem em diversas dificuldades para solucionar um problema, de ir para a escola andando sozinho, ou de ficar só em casa. Eu digo crianças, por exemplo, eu com 11 anos eu já fazia o almoço de casa. A gente vê crianças hoje, adolescentes, que completam 17 anos, que não sabem fazer um ovo. E adultos também, né? Vamos ver a diferença do que é o trabalho infantil, que é atribuir responsabilidades, né? A criança, ela tem que ter responsabilidade, sim, um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para fazer as atividades, um horário para brincar. Tem essas disciplinas. Mas também não esquecer que são crianças, certo? Então, ela vai precisar ter responsabilidades compatíveis com a idade dela. Não, eu digo essas tarefas, Cícero, não é que a criança vai ter que trabalhar, mas uma criança arrumar o seu próprio quarto. Sim, eu né? entendi A lancheira, perfeitamente. ver o que ela gosta. Mãe, eu vou fazer alguma coisa para me comer. Eu acho que ter essa liberdade também, essa individualidade, porque nem sempre as mães vão estar perto, né? Sim, eu entendi perfeitamente. E aí você atribuir pequenas responsabilidades para as crianças, né? E também amor. A gente precisa de um equilíbrio entre disciplina e afeto, né? O que está faltando hoje, Zéza, é esse equilíbrio. Às vezes você deixa a criança ou adolescente muito largado, né? E também muito abandonado, né? Em todos os sentidos. E isso vai interferindo na autoestima dela, de modo que reflete na vida adulta dessa criança, dessa pessoa. O adulto que você é hoje é o resultado de suas experiências passadas, vividas principalmente na infância. E quando a gente fala em criança interior ferida, lá na minha página do Instagram, né, Conceição Verônica Terapeuta, lá eu mostro os sinais de que você tem uma criança interior ferida e essa criança precisa ser tratada. É possível mudar isso, é possível ressignificar essas dores, ressignificar, se reconstruir, para que isso pare de atrapalhar sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, a forma como você se relaciona amorosamente, socialmente, no trabalho. Tudo isso é reflexo de uma vida que você teve na infância ou de experiências passadas, ainda que mais recentes. Nós temos a participação aqui da Antônia. Ela disse que a infância dela foi bastante traumática, ela perdeu o pai muito cedo. E aí, a mãe dela depois teve outro relacionamento, até hoje permanece com esse relacionamento, mas ela disse que não supriu
a falta do pai. Ela tinha 6 anos de idade quando perdeu o pai. Aí ela disse, isso pode influenciar nas minhas atitudes hoje? Ela hoje está com 28 anos. Pode sim. Quer dizer que vai ser a mesma história para todo mundo? Não. As pessoas, elas processam de um modo diferente as experiências que elas vão vivendo. Mas, digamos, é muito comum que uma pessoa que ela considera essa experiência ainda traumática na vida dela, que ela busque, por exemplo, companheiros com que ela tente, acredite que aquele companheiro vai suprir o papel, inconscientemente, claro, ou vai suprir a falta que o pai fez. E aí isso se cria o que na constelação familiar sistêmica nós chamamos de emaranhados, porque esse não é o papel dele. E aí está uma pessoa, por exemplo, muito carente, com a demanda muito grande, desejando a aprovação, né? Com a autoestima muito baixa e tentando que outras pessoas venham a suprir a falta que o pai fez. A Neide está aqui com a gente, já lhe interrompendo, ela disse que adora o seu trabalho, lhe acompanha nas redes sociais, e ela disse assim, que a gente vai ter crianças extremamente traumatizadas no futuro. Ela disse que a geração que a gente está vendo hoje, e voltadas aos eletrônicos, são crianças que não estão preparadas para os desafios do mundo, então vão se tornar adultos frustrados, se você concorda. Tem muita verdade aí, né? Porque hoje nós temos muito abandono emocional, né? As crianças, elas estão muito presas nas tecnologias, os pais trabalham demais, não tem tempo de dar aquela atenção que a criança necessita. Então, quando acontece esse abandono emocional, então a criança ela se torna carente e ela tenta suprir com coisas materiais mesmo, que nem sempre, aliás, nunca vai suprir a falta que o pai ou a mãe fez, né? Ou os cuidadores, que a família fez. Então, no futuro, a tendência é essa, você vê assim, o grande número de jovens, de adolescentes com ansiedade, crianças também. Pois né? Criança com ansiedade né? é impressionante. Criança com depressão, com ansiedade, com estresse evoluído. Eu tive a oportunidade de conversar com outro médico, cardiologista, na verdade. Ele disse que as crianças estão chegando aqui no consultório com um batimento cardíaco aceleradíssimo, com estresse evoluído, que eles têm os níveis de estresse, né? O estresse extremamente evoluído. Eu fico pensando, meu Deus, uma criança de 7 anos de idade, de 5 anos de idade, já ter problemas cardíacos de aceleração nos batimentos. Na minha época, 5 anos de idade, eu estava correndo na rua, a preocupação era, na hora do almoço, eu escutar a mamãe me chamando. Era assim mesmo. Não era? Era assim mesmo. E aí, o Dia das Crianças está chegando aí, muitos pais vão tentar suprir, né, com presentes caros, que você falou aí, o preço está alto. Mas um pouco de atenção, gente. Um pouco mais de atenção. É feriado para quem não for trabalhar nesse dia. Lembra que é um momento de você ficar com seus filhos, né, seus sobrinhos, suas crianças, e dar esse afeto, essa atenção que toda criança necessita. Agora, uma coisa que já chamou a atenção aqui também, que Neide colocou aqui, afeto, gente, ela colocou, gente, afeto não é mimar demais, fazer tudo que a criança quer. Tem que saber separar esse tipo de carinho. Eu falei há pouco, né, esse equilíbrio entre disciplina e afeto, né? Muita gente confunde, aliás, não sabe dosar, né? Vamos falar assim, porque você mimar demais não é afeto. Você precisa de disciplina. Nós começamos falando sobre isso, né? Precisa de disciplina, a criança precisa ter responsabilidades. E não atribuir tarefas não compatíveis com a idade, mas pequenas tarefas, inclusive domésticas, é possível sim, certo? E esse afeto, não confundir, você está certo, Neide, é uma criança sem disciplina. E não acredite que uma criança que é muito mimada, ela não tenha baixa autoestima, porque ela também tem. Porque quando muitas vezes você está dizendo para a criança que ela não é capaz de fazer isso, não é capaz de fazer aquilo. Quando você faz tudo por ela, quando você não permite que ela tome decisões, e quando você a superprotege, você não acredita que isso vai favorecer a autoestima dela, não. De forma alguma. Você está, em outras palavras, assim, conscientemente, colocando na cabeça dela de que ela não é capaz. E isso afeta, sim.
Pois é, e tem palavras também, gente, com as crianças. Ontem, o doutor Jagivan foi muito interessante a entrevista dele, como sempre. Ele falou que as palavras têm muito peso nesse período da infância. Chamar a criança de burra, que você não é capaz, você é um bobo, você parece um bobão na frente dos seus amigos. Isso aí você leva na cabeça para o resto da vida. E se Zéza, por mais que a pessoa tente não lembrar, ela vai lembrar, porque ele botou dos 3 aninhos de idade, que a criança já começa a falar e tudo, até os 7 anos de idade, ela vai guardando aquilo para ela, né? É a memória afetiva em especial. Então, a criança que todo dia a mãe diz, você é burro demais, você não sabe fazer as coisas. Isso aí vai absolvendo na cabecinha dela, e quando ela fica maior, ela, bem que minha mãe me chamava de burro. Ele diz que até repete as frases. Imagina que os pais são as pessoas em que as crianças mais acreditam. Então, você cresce, né? Essa criança cresce e se torna um adulto que não se sente capaz, que se acha burra, né? Então, isso vai influenciar toda a vida dela, a forma como ela se relaciona, a forma como ela exerce uma atividade profissional, a coragem dela de ir para o mundo, de correr riscos, tudo isso vai influenciar. Gente, olha como isso é grave, né? Você tem um serzinho hoje onde você está construindo o indivíduo que ele vai ser no futuro. E essas palavras, elas são muito graves. Ela influencia por toda a vida. Quando a gente está com os clientes, né, e eles falam muito da infância, porque, embora todo mundo diga que eu sou bonita, eu me acho feia. Embora todo mundo diga que eu sou inteligente, eu me acho incapaz. Então, veja o peso dessa fase de sua vida. Pois é. E outra... Obrigada, o Raimundo está aqui com a gente. Ele disse que fica muito triste da forma que o filho está criando o próprio neto, porque não tem brincadeiras, não se joga no chão, não joga um baralho, não faz aquelas brincadeiras de antigamente. É só dar um presente, tchau, papai está indo, papai está voltando, não conversa dos perigos do dia. O neto dele tem 7 anos de idade. Aí ele diz o seguinte, é feito constelação para criança? O senhor Raimundo sabe muito das coisas, né? Então, nós vamos fazer a constelação para a criança ferida para o adulto, né? É feito constelação para a criança, mas depende, né? Eu tenho uma série de restrições. Eu posso constelar a criança através dos pais, os pais podem constelar pelos filhos. Se for uma criança que eu já acompanho há algum tempo e eu vejo que ela é capaz de passar pelo processo da constelação, ou se for indicação do terapeuta dela. Então, se o terapeuta indica uma constelação e esse terapeuta acompanha, aí é possível. Mas não é assim, eu vou levar minha criança para constelar. Não é assim que funciona. Então, tem uma série de restrições, pelo menos para mim, porque nós temos que ter muita responsabilidade. Mas, para o adulto, né, que quiser constelar a sua criança interna, é um valor muito simbólico, né? Está sendo, como eu coloquei aí nas redes sociais, é um presente, né? Meu para você nesse mês da criança, que vai acontecer sábado, pouquíssimas vagas, que nós não temos como colocar muita gente no salão, e para você tentar ressignificar, acolher essa criança sofrida que está dentro de você. A Maria Edna está nos acompanhando, obrigada. A turma que está entrando aqui já deu certo aqui, viu, Jefferson? Eu reiniciei, está tudo ok. Estou tendo retorno. O Raimundo Pedro está aqui também falando com a gente. Aí ele disse, será que foi a forma que eu trouxe o andamento da criação do meu filho e agora ele está passando totalmente diferente para o neto? Aí ele pergunta, existe uma sequência, por exemplo, vou passar para mim, tá, Raimundo? A forma que minha mãe me criou e a forma que eu estou criando minhas filhas e a forma que minhas filhas vai criar minhas netas, por exemplo. Existe essa sequência para que as crianças, os adultos não tenham tantos traumas, na verdade, não fiquem com a criança ferida. Às vezes eu sou ferida na minha infância e eu passo esse mesmo ferimento, de repente, para as minhas filhas, entendeu? Acho que foi isso, Raimundo, é porque você escreveu tanta coisa. Nós somos o resultado de todas as nossas experiências passadas, né? Mas, seu Raimundo, não se sinta, né, responsável por isso, culpado por isso. Nós temos que considerar nossas experiências passadas e a vida atual, né? A cultura é diferente, os trabalhos, né, demandam muita atenção. Antigamente, minha mãe, por exemplo, ela nunca trabalhou fora de casa. Hoje, é normal, é natural que pais e mães trabalhem fora de casa. Fique mais fora do que ainda em casa. Ambos os pais, né? Ambos os pais.
Então, o que acontece? Tem as experiências passadas, mas também tem o momento atual. Né? Então, o senhor não se sinta responsável por isso, o senhor fez o melhor que acreditava. E com essa visão de que pai deve brincar com o filho, né? Mostra sabedoria, mostra que o senhor está muito certo. E os pais, eles conseguem um tempo, né? Se o pouco tempo que ele tiver, ele ofereça um tempo, assim, um momento de qualidade, não um tempo de qualidade a seus filhos, né? Isso vai fazer uma grande diferença. Pois é. Aí outra pergunta aqui, estão perguntando bastante hoje, viu? Quando envolve essa questão de criança, de adulto, de comportamento, tem uma pessoa que pediu para não se identificar, ela está na abolição 4, ela disse, infelizmente, na minha época, nós apanhávamos muito. Era castigos, ou então palmatória, a cinta comia, ela colocou aqui. Nunca bati nos meus filhos, hoje eles são educados, tenho 2 pessoas formadas dentro da minha casa, graças a Deus. Meus filhos ainda moram comigo, cada um com a sua formação, nenhum se casaram. Mas eu trago essa imagem de muito castigo na minha infância. Quer dizer, ela não se libertou, na verdade, dessas memórias tão sofridas, né? Lamentavelmente, ainda hoje, tem pessoas que acreditam que é preciso bater para educar, e não é. Certo? Não é necessário. Olha, se você é capaz de impor respeito a seu filho, né, e ele te respeita, respeito e não medo, você vai ser capaz de educá-lo muito bem. O que acontece é que os pais, por exemplo, um exemplo prático, eles falam algo e não sustentam aquilo que eles disseram. A criança começa a desacreditar. Né? Daqui a pouco muda de ideia, os pais não dão disciplina. Bater é desnecessário. Né? Essa agressão física não serve, não adianta. Antigamente as crianças tinham medo e aí elas obedeciam pelo medo. Pelo medo. E os pais ficavam acreditando, eu conseguia disciplinar. Não era medo. Hoje elas não têm mais medo. Né? Inclusive elas já falam, né, elas enfrentam e elas falam, né, de direitos, de lei. As crianças são muito bem formadas. Então, mas disciplina e respeito, isso você pode, né, levar para a educação do seu filho e funciona sim, funciona bastante. Vamos reforçar aí o dia que você vai estar fazendo essa constelação tão importante. No sábado, que horas? No sábado, às 8 horas da manhã. Nós não temos quase vagas mais. Qual local? É no Centro Clínico Integrado, que fica ali na Antônio Vieira de Sá. Mas, se você desejar ir, o valor é simbólico. Né? Se você desejar ir, você precisa entrar em contato comigo. Né? Sim, @ é Conceição Verônica Terapeuta. Lá tem o meu telefone, né? Tem o meu Instagram. Então, você tem que entrar em contato comigo para que você reserve o seu lugar e também para você levar o material, que vai ser um momento de imersão, dinâmica, muito bacana, é um trabalho diferente de todos os que eu já realizei. Aqui, em Mossoró, porque eu já realizei esse trabalho, é parecido em São Paulo, mas vai ser muito bacana, super vale a pena. Obrigada pela sua vinda, tá? Grata Um abraço muito especial. Parabéns pelo seu filho também, né? A gente sabe como é difícil. E pela criança que você também mantém, que é importante a gente manter a nossa criança sempre, né? Sim, nossa criança, e o trabalho que nós vamos fazer nesse dia é justamente para que você acolha essa criança. Porque o que acontece, que eu vejo com muita frequência, você reclama tanto dos adultos, né? Esses adultos que não foram bacanas com você, né? Seu tio, sua mãe, seu pai, seus avós. Mas, quando você se torna adulto, você mesmo abandona essa criança. Então, trazer essa consciência de que hoje existe um adulto que pode acolhê-la muito bem, e esse adulto é você, e lá eu vou mostrar como fazer isso. E ser feliz, gente, acima de tudo. Ser feliz. Obrigada, tá? Obrigada.